E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, e o assunto hoje é Prevent Senior, o escândalo envolvendo um gigante plano de saúde. Um plano de saúde focado em pessoas idosas, um plano de saúde conhecido por cobrar preços bem menores que os concorrentes. Um plano de saúde que ascendeu de forma meteórica ao longo dos últimos anos, apostando em uma rede de hospitais própria, o Santa Maggiore. O Prevent Senior, ele sempre teve um modelo de negócio que levantou bastante suspeita. Só que desde o início da pandemia do novo coronavírus, várias coisas estranhas começaram a aparecer. E ao longo dos últimos 3 dias, essas coisas estranhas atingiram outro patamar. E a gente passou a ter uma carga de provas de muitas coisas que já eram alegadas por funcionários do plano de saúde. Prevent Senior, né? Focado em idosos, prevenção. O discurso do plano para ter um preço muito baixo foi sempre a aposta na prevenção. Prevenindo, você gasta muito menos do que gasta com um paciente definhando numa cama de UTI. A diária de uma UTI é gigantesca, você motivar o sujeito a fazer exercício físico, parar de fumar, comer direito, ou dando um tratamento desde o comecinho, sai muito mais barato do que bancar um dia de UTI. E esse foi sempre o discurso do plano para conseguir fazer o que faz. Bom, assim que se iniciou a pandemia do novo coronavírus, se criou uma questão com a Prevent. Uma suspeita clara. Primeiro, como que esse plano vai fazer agora que tem uma pandemia que atinge exatamente o perfil de clientes dele? Uma pandemia que leva à lotação hospitalar, que leva à necessidade de tratamentos caríssimos. Como que esse plano vai fazer para controlar a circulação do vírus na sua rede de hospitais que tem exatamente as pessoas do grupo de risco? Pior, a pandemia chega no Brasil através da elite. Pessoas que vêm do exterior, especialmente da Itália e da Europa. Exatamente o público dos planos de saúde. Quem tem pouca grana não tem plano de saúde via de regra. Um plano com focos em São Paulo, o lugar onde a Covid começa a aparecer. Bom, e logo todas essas preocupações, elas se demonstraram justificáveis. As primeiras 100 mortes de Covid que você teve em São Paulo, 80 foram no Santa Maggiore, no hospital da Prevent Senior. São vários, mas uma unidade específica naquele início estava destinada somente para a Covid. Um número altíssimo. Não precisou nem chegar no final de março de 2020, e eu fiz um vídeo falando sobre isso com vocês na época, para que surgisse uma suspeita de que os proprietários da Prevent Senior estavam fraudando a divulgação do número de óbitos nas unidades, atrasando o envio dos dados ou não enviando da forma adequada, para não passar a impressão de que estava morrendo muita gente na rede. No início do mês de abril do ano passado, o presidente da República Jair Bolsonaro embarca no discurso do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e passa a dizer que um remédio milagroso salvaria todos da Covid. A cloroquina, a hidroxicloroquina. É fato que em abril do ano passado, a classe médica no mundo inteiro, e todos que cobriram foram bem honestos nesse sentido, estudava de verdade o potencial da hidroxicloroquina para combater a Covid, principalmente em casos graves. É fato que muitos outros remédios também. É fato também que em pouquíssimo tempo a eficácia desses remédios foi descartada. A Prevent Senior desde o início embarcou no discurso do presidente da República, defendendo o presidente publicamente. E não só no momento em que era aceitável e até recomendável o uso da hidroxicloroquina nos tratamentos, eles já ultrapassavam as barreiras éticas, porque não faziam esse uso apenas em pacientes graves, pior, indicavam o uso do remédio inclusive para quem não tinha sido testado. Depois a situação se tornou mais grave, porque o uso já não era recomendado para mais ninguém, e eles continuavam intensificando esse procedimento. Você está resfriado, você faz uma chamada por vídeo com um médico do Prevent Senior. Ele te manda uma caixinha bonitinha com hidroxicloroquina, azitromicina. Não importa se você está com Covid, é para você tomar. Aquilo era absurdo, criminoso e estranho demais desde o início. A Prevent Senior, então, em meados do meio do ano passado, decide dobrar a aposta desse método de tratamento e resolve fazer um estudo próprio a respeito da eficácia da hidroxicloroquina. Esse estudo não passou em nenhum comitê de ética. Acaba aí.
perde a relevância. Quando sai o resultado do estudo, dados divulgados de qualquer jeito, afinal não tinha que passar em comitê de ética de qualquer jeito, demonstram que a hidroxicloroquina seria mais eficaz. Bem estranho, todas as outras pesquisas acabaram chegando em outra conclusão. As que chegaram na conclusão de que a hidroxicloroquina era eficiente, muitas delas, na hora que cai em revisão de pares, o estudo foi pro ralo, se encontrou ali algum furo. Ficou no ar. Estamos em 2021 e a Prevent continuava empurrando esses medicamentos. Já investigada pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e pela ANS, responsável por regular os planos de saúde. Que fique bem claro, com poucas evidências, já sabíamos boa parte do que lá acontecia. Não é à toa que eu não gravei esse ano ainda sobre isso, porque existiam poucas evidências. Vários médicos se demitiram do grupo, e vários médicos que continuavam lá fizeram denúncias que levaram essas investigações do Ministério Público, da Polícia Civil e da ANS. A diretoria do grupo obrigava os médicos a prescreverem os remédios. Isso não pode ser feito. O médico tem essa autonomia. A diretoria do grupo fazia com que a indicação desses remédios funcionasse quase como um ranking de metas. Como uma loja em que os vendedores têm meta de vender não sei quantas camisetas para ganhar bonificação e tudo isso, e para não perder o emprego. Você vai ter que indicar isso. Não importa quantos pacientes com Covid chegarem em você, você tem que desaguar isso de kit Covid. A diretoria do grupo obrigava vários médicos a trabalharem mesmo infectados com o novo coronavírus. A diretoria do grupo fazia com que médicos trabalhassem sem máscara, mesmo infectados com a Covid-19. Os médicos, muitas vezes, eram substituídos por enfermeiros sem que isso fosse comunicado ao paciente. Uma série de denúncias que demonstram uma postura assassina. Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid começa a investigar o caso. O senador Otto Alencar, que é médico, deu ontem uma entrevista e disse que o negócio é escancarado, citou tudo isso que eu citei, citou que existem muitas provas, entrevistas e tudo, isso vai ficar claro, mas trouxe algumas informações novas. Os pacientes com Covid chegaram a passar por sessões de ozonioterapia, uma prática vetada pelo Conselho Federal de Medicina. Acho que todos conhecem muito bem o método. Também que a Prevent realizava uma série de tratamentos experimentais nos pacientes sem o consentimento deles, o que é um absurdo, você está usando pessoas de cobaia sem o consentimento. E que muito dessa estratégia de cobaia envolvia você garantir uma circulação ao máximo do vírus nas unidades hospitalares. Eu faço o vírus circular ao máximo e tudo mais. E claro, deixando mais claro pela 15ª vez que a Prevent estava mexendo nas informações de diagnóstico para subnotificar os casos de morte de Covid. O que isso significa? A pessoa entrou no hospital, foi diagnosticada com Covid, passou mais de 14 dias internado, não é mais Covid. Aí já é outra coisa. Certo? Sem contar as estratégias para você não lotar os leitos. Manda para casa, mesmo se a pessoa tivesse que ser internada, manda para casa e dá o kit. O kit acaba sendo uma boa desculpa para dar esperança e a pessoa sentir que foi atendida, que recebeu atenção. Bom, se não bastasse tudo isso, já com a CPI, com esse dossiê, que os detalhes ainda serão revelados, a Globo News traz uma denúncia ainda mais grave. Se o estudo envolvendo a hidroxicloroquina, o único em que a hidroxicloroquina saiu ganhando, levando a pessoas morrerem menos do que quem não tomou, a Globo News revela que esse estudo... Quando você quer fraudar um estudo médico, você bola toda uma estratégia para direcionar o resultado. Você quem morreu, você coloca que morreu e coloca do que morreu e em que grupo estava. Mas você manipula a escolha de pacientes que vai para cada grupo. Você usa algo um pouco mais astuto. Se o estudo passa por comitê de ética e tudo, isso cai por terra, porque todos os pares vão observar todos os detalhes que podem interferir, né, na qualidade dele. E é isso que a gente achou que a Prevent tinha feito. O que já não tornava menos absurdo. Fraudado desse jeito. Não, a gente descobre ontem com as denúncias que saem na Globo News que o negócio foi muito pior. O estudo contou com a participação de 686 pacientes, tá? 9 morreram, 6 tinham tomado hidroxicloroquina, 2 não tinham tomado hidroxicloroquina e 1 sem informações. A Prevent não contou isso. Falou que tinham morrido só 2. Os que não tomaram hidroxicloroquina. Ignorou os 6 que tomaram hidroxicloroquina.
Certo, gente? O negócio vai muito mais escancarado do que se podia imaginar. Bom, em nota, a Prevent disse que as investigações não têm sentido e que alguém está tentando desgastar a imagem do grupo. Né? Mas sem trazer nenhuma comprovação, enquanto os que denunciam trouxeram uma carga de prova gigantesca. A Prevent respondia politicamente ao lado do Jair Bolsonaro. As informações do dossiê da CPI podem explicar, talvez, por que dessa estratégia. Um dos pontos seria um acordo da Prevent com o governo do Jair Bolsonaro, diretamente com o presidente e o gabinete paralelo, para que ela receitasse os remédios e corroborasse com essa versão. Não à toa, os filhos do Jair, o próprio Jair e pessoas do entorno utilizavam este estudo apenas para justificar o uso da hidroxicloroquina nos últimos tempos. Gente, existe um problema muito sério quando a gente fala na saúde, nos planos de saúde, que são médicos antiéticos. Óbvio que estou falando de médicos específicos, nem de longe me referindo à classe, nem de longe, de grandes hospitais, que com frequência pedem exames, procedimentos que são desnecessários e que às vezes colocam o paciente em risco. Pedem isso porque eles ganham dinheiro realizando o procedimento. O dinheiro não vem do bolso do paciente. Se viesse, o paciente ia pensar 10 vezes antes de fazer qualquer exame, ia pedir 4 opiniões diferentes. O dinheiro vem do plano. Indiretamente, quem paga é a cartela de clientes, paga isso através das mensalidades, que tendem a ficar mais caras com um número maior de procedimentos médicos. De qualquer forma, como fica mais indireto, isso é muito popular. A Prevent sempre teve o discurso de que não fazia isso. Como tinha uma rede de hospitais própria, não ia pedir o que não é necessário. Ia fazer a sua aposta na prevenção, ia fazer procedimentos só quando necessários. Se o que eu citei agora é um problema, o que a Prevent faz é um problema duplamente pior. É você não dar o atendimento necessário, você induzir pacientes à morte para não ter despesas médicas. Tá? E é isso que está ficando escancarado. As denúncias a esse respeito, o burburinho a esse respeito, vem muito antes da pandemia do novo coronavírus. É necessário que se investigue não só os procedimentos utilizados pelo grupo agora durante a pandemia, como também antes. E é necessário que, se qualquer um único destes pontos seja comprovado, inclusive um que a gente tem certeza, que é a indicação desses remédios, inclusive para quem não estava infectado com Covid, que o plano seja cassado e que os seus proprietários, os seus fundadores, os irmãos Fernando Parrillo e Eduardo Parrillo, conhecido como Eduardo Parras, que aliás tem uma cara de babaca do cacete, sejam presos e punidos por causa disso. Tá? Vamos acompanhar o andar das investigações. Eu trarei todos os detalhes para vocês a respeito disso, né? E cuidado com os planos de saúde. Às vezes o SUS presta um serviço muito melhor. Neste caso, se uma dessas coisas se comprovar, uma única, o estudo é verdadeiro, tudo está correto, uma delas é verdade, nós sabemos se é ou não, vá pro SUS. Um abraço, gente.